Bom dia, igreja. Mais um domingo aqui que estamos reunidos para a glória do Senhor. Essa música que a gente vai cantar aqui para começarmos esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus por meio da música, ela é bem conhecida, só que o ministro escolheu uma com uma versão que tem uma frase nova para vocês, que pelo menos para mim foi nova, que diz que ouço a voz do alto a me dizer, ser valente. Então, a gente vai cantar essa música que é conhecida. Quando vier essa frase, você já vai saber que ela é nova, mas que tem uma mensagem muito bonita para esse momento que a gente passa, que é ser valente. Confie no Senhor, seja valente. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Ouça a voz do alto a me dizer, ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto a me dizer, ser valente, ser valente. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Ouço a voz do alto a me dizer, ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer, ser valente, ser valente. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia.
louvamos, Pai, o Teu santo nome nessa manhã. Agradecidos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nossas vidas. Quando olhamos, Pai, na nossa caminhada, percebemos o Teu agir, percebemos o Teu cuidado. Tantas pessoas têm sofrido nesse tempo, tantas pessoas têm se sentido desamparadas, mas nós que servimos a Ti, sempre temos o consolo, sempre temos o refrigério, sempre temos a Tua mão forte. E ainda, Pai, que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós nos sentimos seguros, porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor é sim o nosso pastor, e nada nos falta, mesmo em tempos de escassez. Porque em cada abismo que pisamos, um chão firme aparece, para que continuemos a caminhada. Porque em Ti, Pai, podemos todas as coisas. Podemos viver na fartura ou na escassez, no muito ou no pouco, porque a Tua graça nos basta. Senhor, que esse culto possa ser para a honra e glória do Teu nome, e que o Senhor receba a adoração da Tua igreja. Que o Senhor receba aqui não só o nosso louvor, mas a nossa dedicação de vidas, porque estamos aqui prostrados diante da Tua magnitude, diante da Tua beleza, diante da Tua santidade. E que o Senhor também fale aos nossos corações, enquanto falamos contigo. Que o Senhor nos direcione, enquanto vamos também em direção a Ti. E que a gente possa, Pai, como igreja, como noiva de Cristo, ter uma relação de intimidade com o Senhor. E que a gente possa, de fato, ser verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Esteja conosco nesse tempo, esteja conosco nesse culto, que nós possamos ver o manifestar da Sua glória nessa manhã. Louvamos o Teu santo nome, Pai, agradecidos por tudo, e oramos no nome de Jesus, que é Senhor e Salvador nosso. Amém, Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Eu gosto sempre da segunda vez. As pessoas, elas são um pouco tímidas da primeira. Queridos, é muito bom estarmos aqui, não é verdade? Como igreja de Cristo. Eu não sei os irmãos, mas eu passo a semana toda aguardando por esse tempo. Porque eu louvo o Senhor sozinho, eu louvo o Senhor em casa. Estava até conversando com a Petrine ontem. Eu quebrei o box do banheiro louvando o Senhor enquanto eu cantava. É verdade isso. Não é de vidro não, era só uma capinha assim. E eu esbarrei, estava louvando, esbarrei e caiu aquela capa. Porque é bom adorar o Senhor. É bom louvar ao Senhor. Mas é melhor ainda louvar ao Senhor como igreja. Não é verdade? Quando nós nos reunimos aqui todas as manhãs para engrandecer o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Então eu não quero só dar as boas-vindas a você que está no templo, mas você também que está em casa, mas também incentivá-los a louvar o Senhor nesse momento. Você que está no templo e você que está conosco pela internet. Talvez você não esteja aqui junto com a comunidade, mas você está com a sua família. E aí está a igreja do Senhor. Então louve a Deus. Que esse tempo não seja só um tempo de ler a letra do telão, ou ouvir as vozes dessas belas moças que estão aqui, mas que seja um tempo que o seu coração está inclinado a Deus, que o seu coração está adorando ao Senhor.
Não se permita, querido, ser apenas um telespectador no culto. Cultue a Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. É bom vir até esse espaço para atribuir a Deus a glória que o nome dele merece. Então eu vou convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. E nós vamos como família louvar ao Senhor. Nós vamos como noiva de Cristo exaltar o nome dele. Porque ele é realmente o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Não fique tímido, não tenha vergonha, mas realmente adore o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e deixe o Senhor falar contigo nessa manhã, porque eu tenho certeza que Ele quer falar. Louvemos ao Senhor. Filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo,
texto de Apocalipse, capítulo 4, verso 11, diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Nós não adoramos, queridos, um Deus pequeno. Nós não adoramos um Deus que é uma ideia. Nós não adoramos, queridos, um Deus que está apenas num texto de papel. Nós adoramos um Deus vivo, que criou todas as coisas, que é por causa dele que todas as coisas existem e foram criadas. Às vezes a gente perde a dimensão que o nosso Deus é vivo e está em nós. Às vezes perdemos a dimensão que esse Deus, ele é pessoal e ele quer se relacionar conosco, quer se relacionar contigo. Às vezes tratamos esse Deus apenas como uma ideia que nós vamos pensar sobre ela no domingo, ou uma ideia que nós vamos passar para os nossos filhos. Mas Deus não é isso. Deus é um Deus que quer estar contigo, se relacionando contigo em todas as esferas da sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vida, no seu relacionamento. Deus quer estar contigo, e Ele quer estar contigo nesse momento. Não há razão para você estar aí e não sentir a presença de Deus. Não há razão para você estar aí e não ser tocado pelo aquilo que Deus quer falar ao seu coração, porque Ele quer falar. Deus, Ele não se relaciona em alguns momentos, Ele quer se relacionar em todo o tempo conosco. Então, querido, louve o Senhor de todo o coração e receba no seu coração aquilo que Ele quer, porque Ele quer te entregar algo. Ele sempre quer te entregar algo. Ele sempre quer algo para você. Basta você estar aberto para receber aquilo que Deus tem separado para a sua vida. E aquilo que é separado para a sua vida é aquilo que te falta. É aquilo que às vezes você nem sabe, mas te falta. É aquilo que talvez você nem tenha noção do que Ele pode fazer, mas Ele vai fazer, se você der abertura para que o Espírito Santo de Deus haja em seu favor. Então adore, vamos adorar ao Senhor, certos de que Ele está aqui, e vamos estar sedentos por Ele, vamos buscá-lo de todo o coração, vamos até Ele, porque quando nós o buscamos, Ele se revela a nós. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti.
Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Senhor Deus, é tão bom, Pai, sentir a Tua presença. É tão bom, Pai, poder louvar o Teu santo nome. É tão bom, Pai, poder dar ao Seu nome o valor que Ele merece. Santificai-vos seja o vosso nome, porque o Teu nome é santo. Tem tanta gente nesse mundo que tem diminuído o seu nome, enfraquecido o seu nome, tratado o seu nome com desprezo, com blasfêmia. Mas nós, como a tua igreja, clamamos pela santificação do teu santo nome, porque o teu nome é santo. E é através do teu nome que todas as coisas são feitas. É através do teu nome que percebemos o teu poder. É através do teu nome, Jesus Cristo, que nós exercemos a nossa missão como igreja. Então, Pai, que o seu nome continue a ser santificado, glorificado, honrado em nossas vidas. E que nós, Pai, como tua igreja, entendamos que nós somos os anunciadores deste nome, e cada ação em nossas vidas servirá ou para santificar
ou para amaldiçoar o teu nome. E que o teu Espírito Santo, então, toque ao coração da tua igreja, para que ela entenda a importância de, em todo tempo, santificar o teu nome, glorificar o teu nome, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Senhor. Louvado seja Ti, Pai. Louvado seja Ti através da nossa boca, da nossa atuação e do nosso culto. Muito obrigado, Pai, por tudo que tens feito. E que a mensagem dessa manhã possa ir em direção aos corações. E que as pessoas possam, Pai, ouvir a Tua doce voz. E que as pessoas, Pai, possam sair daqui motivadas, mediante aquilo que o Senhor quer dar para elas como missão, mediante, Pai, os seus planos revelados ao coração de cada uma delas. Não permita, Pai, que elas saiam daqui como entraram aqui, mas que elas saiam revigoradas, que o seu refrigério esteja sobre elas, e que elas recebam aquilo que o Senhor tem para entregar a elas neste momento. Oramos, Pai, no nome de Jesus, que é Senhor e Salvador nosso. Amém, Senhor. Queridos, podeis se sentar. É muito bom poder louvar o Senhor, agradecer o nome dEle. Petrini, eu fiquei com uma vontade de cantar no microfone. Eu ontem ensaiei, gente, com louvor. Vocês estão rindo? Eu estou falando sério. Eu saí do multirão que teve da juventude, eles estavam no finalzinho aqui, eu peguei o microfone e ensaiei, não foi? Coisa linda. Linda é por minha parte, tá? Eles não falaram isso não, mas eu achei lindo. Ficou bom? Cardoso disse que ficou bom. Petrini me incentivou até a cantar. Aí eu já estava metido aqui, já ia pegar o microfone e cantar junto com elas. Mas Deus tocou no meu coração, né? Ele dá discernimento, e graças a Deus eu não fiz aquilo que a carne mandava, mas o que o Espírito mandava. Queridos, todo quinto domingo nós nos propusemos como igreja a pensar sobre igreja multiplicadora, que é a visão da nossa convenção, a visão das juntas de missões nacionais, sobre como nós fazemos missão hoje, né? Pela manhã tivemos uma EBD classe única, com o pastor Rodrigo, que está ali. Foi uma bênção. Você que não esteve aqui perdeu, eu afirmo isso categoricamente, perdeu, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Essa EBD vai estar gravada no nosso Facebook. Nós tivemos um grupo aqui no templo, tivemos também um grupo pela internet no Facebook da igreja, e essa transmissão que foi feita no Facebook, ela vai estar gravada, tanto no Facebook quanto no YouTube da igreja. Então, não perca essa oportunidade. Foi um tempo de realmente ouvir coisas maravilhosas vindas do Senhor, através da boca do pastor Rodrigo. Aprendemos aqui a temática da mudança de cultura, né? Eu não vou dar spoiler aqui para quem ainda não assistiu. Se você não viu, se você não pôde estar aqui conosco, ou não pôde participar conosco pela internet, eu convido você a depois ir no Facebook ou no YouTube, e lá estará a gravação da nossa EBD classe única. Então não perca essa oportunidade. Queridos, nós estamos em tempo de retomada, né? O Ministério de Evangelização Discipuladora, que é o ministério que coordena a visão de igreja multiplicadora em nossa igreja, ela está reiniciando os trabalhos. Nós passamos... Desculpa, eu estou com um pigarro na garganta, deixa eu tomar um gole de água. Nós passamos por fases muito distintas
dentro do nosso contexto de evangelização discipuladora, de pequeno grupo multiplicador e de discipulado. O pastor Osíris, quando veio para a igreja, ele já implementou um trabalho de discipulado 1 a 1 aqui na igreja. Na verdade, esse foi um trabalho que ele realizou antes mesmo de ser pastor, na Igreja Batista Barão do Taquara. É uma visão que ele é apaixonado e muito bom por isso, né? Porque essa visão não é dele, mas é do Senhor, e é a visão do Senhor para a igreja dele. Temos que discipular, fazer novos discípulos. Então ele já tentou implementar isso na igreja quando ele assumiu o ministério aqui. Depois, esse discipulado foi acrescentado ao pequeno grupo multiplicador, e passamos por várias fases. Passamos por uma fase de pico, de baixa, e a gente tentando implementar essa visão na igreja. Não essa visão, aprendemos hoje essa metodologia, né, um pouco diferente. Como igreja já somos acostumados a multiplicar, afinal não estaríamos aqui se não fossem isso, mas temos uma metodologia de multiplicação, de evangelização nos lares, e o pastor Osíris tentou implementar isso. A gente tem tentado implementar isso, temos conseguido. Tivemos, queridos, uma fase muito promissora, que foi a fase do pré-pandemia. Foi o momento que nós tivemos mais pequenos grupos na igreja, ativos, gerando frutos. Já percebíamos ali conversões, pessoas sendo convidadas, pessoas sendo amparadas. Percebíamos ali compaixão e graça, percebíamos ali o amor dos irmãos, o cuidado dos irmãos para aqueles que são já membros da nossa igreja e também aqueles que não são membros, não eram convertidos. Era um momento realmente muito bom. Planejávamos multiplicar em abril de 2019. Esse ano foi 2018. Desculpa. É isso, né? A pandemia começou em março de 2020. Esse ano foi 2019. Foi o melhor ano. Nós tínhamos até PGMI, Pequeno Grupo Multiplicador Infantil. Era uma coisa linda, várias crianças, Carlinha fez parte disso. Era uma coisa linda de se ver. Nós íamos multiplicar. Multiplicar, eu acredito que é o ponto máximo em termos de resultado, né? Porque é quando nós vemos os frutos de todo o trabalho. Toda parte, toda etapa é importante. Tem a parte que você vai plantar, tem a parte que você vai regar, tem a parte que vai crescer, tem a parte que você vai colher. A multiplicação é a parte de colher. Nós estávamos empolgados, iam ter 7 grupos se multiplicando, ou seja, tínhamos 14 grupos, iam virar 21, né? Numa tacada só. Tínhamos PGMIs, um que ia multiplicar, então a coisa estava indo muito bem. E nós estávamos programados para multiplicar em abril de 2020. Esse era o planejamento, estávamos vendo tudo, e aí acontece a pandemia. A pandemia. Em março, todo mundo em casa. Aparentemente, a gente percebe que os nossos planos foram frustrados, né? Mas a gente não entende que, na verdade, Deus tem o seu tempo para cada coisa. E eu não sei quanto aos irmãos que estão aqui no templo e você que está aí em casa. Eu, particularmente, amadureci muito nesse tempo de pandemia. Graças a Deus. Eu pude ouvir o Senhor falar no meu coração, eu pude ouvir Deus tratar coisas, perceber Deus tratar coisas no meu íntimo. E hoje eu percebo muito mais motivado, animado, empenhado para exercer aquilo que Ele me chamou para fazer. E eu espero que isso tenha acontecido com você também. Sabe por quê? Porque a nossa igreja voltou em relação ao pequeno grupo multiplicador. E ela voltou com tudo. É claro que tiveram pequenos grupos que souberam se adaptar muito fácil à realidade de pandemia e não pararam. Eles continuaram de forma online, ali se adaptando, reaprendendo e continuaram. Só que muitos outros não conseguiram. E acabou que a gente teve um trabalho interrompido ali. Porém, eu tenho certeza que essas pessoas pegaram fôlego. Eu sinto isso. Elas pegaram fôlego, energia.
e a nossa igreja hoje está mais preparada para sermos uma igreja multiplicadora. E quando eu falo nossa igreja, eu falo de você. Eu não estou falando aqui dos 14 pequenos grupos que existiam. Eu estou falando de você. Se você não faz parte desses 14 pequenos grupos que existiam, você pode fazer parte dos novos pequenos grupos que irão surgir na nossa igreja. Pode ser 2, 3, 4, podem ser 14, podem ser 28. Deus vai fazer conforme as nossas forças. E o que eu quero, querido, é incentivá-lo a pensar sobre essa missão. A missão de ser igreja, a missão de anunciar o evangelho, a missão de demonstrar compaixão e graça, de ser para o outro aquilo que Deus quer que nós sejamos para o outro. Eu tenho olhado o noticiário e eu acho que todos vocês têm olhado para o noticiário, e noticiário é uma coisa terrível, né? A gente só vê desgraça. Teve um rapaz que caiu do prédio e morreu, né? Um funkeiro, é funkeiro? MC. Teve um rapaz que não pulou de prédio nenhum, só pediu um grupo lá de traficantes para baixar a música para sua filha dormir, ia tomar um tiro no rosto, sem nenhuma piedade, sem nenhuma piedade. Teve uma criança de 3 anos que foi espancada pela sua própria mãe, e aqui eu coloco muitas aspas, até que a face dela fosse dilacerada, né? Ela ficou deformada e a criança de 3 anos morreu. E eu posso aqui citar muitos outros exemplos que eu vi no noticiário recentemente. Isso, querido, mexeu muito comigo. Sabe por quê? Porque, às vezes, nós falamos sobre algo muito importante para a igreja, para a teologia da igreja, para o nosso entendimento do evangelho, que é a volta de Cristo. E eu percebo, à luz do texto bíblico, que os sinais da volta de Cristo têm ficado cada vez mais aparentes em nosso tempo. Quando eu olho o jornal e logo depois eu vou para a Bíblia, eu tenho a impressão de que Jesus vai voltar hoje, amanhã. Eu não sei se você tem essa impressão, eu tenho essa impressão. Parece que ele vai voltar. Porque tudo aquilo que precederia a volta de Cristo, como sinal, eu tenho visto em nosso tempo. É muito sofrimento, é muita desgraça, é muito pesar, são muitas famílias em luto. E o engraçado, se você pensa que isso é um pesar que vem só sobre injustos, vem sobre a igreja também. Só na convenção, para vocês terem ideia, só na convenção fluminense de pastores, eu estava conversando com um amigo meu, morreu mais de 100 pastores. No Brasil, são mais de 1.300. Eu estou falando de um grupo pequenininho que são pastores. Imagina quantos irmãos nossos não perderam a sua vida. E a verdade, querido, que Jesus ele está voltando. E ele volta para cada um num tempo, não é verdade? Eu estou aqui, estou novo, com 27 anos. Mas logo ali, eu posso perder minha vida. Eu perdi um colega, um amigo meu de seminário, que era líder da Juventude Batista Brasileira, Aminon, com 28, da Covid-19, recentemente. Então, você sabe qual é o tamanho da vida que você terá? Você sabe até onde você vai conseguir chegar? Você sabe qual o tempo que Deus tem separado para você aqui nesse mundo, na terra? A verdade é que os sinais estão aí, a dor está aí, o sofrimento está aí, o pesar está aí. Eu escrevo até sobre isso na pastoral, né? Momentos difíceis, momentos de dor.
Agora, nós temos a consciência que não estamos sozinhos. A pergunta que eu quero fazer, e eu quero deixar como base da nossa reflexão é: nós temos também repassado essa consciência de que não estamos sozinhos? Quando eu falo aqui, querido, de pequeno grupo multiplicador e de discipulado, eu estou falando de uma metodologia para que você passe a mensagem para o outro de que ele não está sozinho. Eu estou discipulando o Rodrigo Menezes. Né, Rodrigo? Que tempo maravilhoso que tem sido. E às vezes vocês acham que discipulado é só o Rodrigo ficar cumprindo uma tarefinha, né? Que eu dou uma tarefinha para ele, ele cumpre. Não tem nada a ver com isso. No último discipulado, pergunta a ele: quem foi que precisou lembrar que não estava sozinho? Eu. Porque o evangelho tem a ver com a caminhada mútua. Você caminha com quem? Você está envolvido em que missão? Você está empenhado em fazer o que para quem? Em que momento? Queridos, a gente não pode se acostumar a viver o evangelho como se ele fosse apenas uma ideia, apenas uma notícia. Ele não é só uma notícia, ele é uma notícia que muda a nossa vida, porque o evangelho é o poder de Deus para transformar, mas não só entra e muda a nossa vida, nos motiva a anunciar para que outras vidas sejam também modificadas. Não adianta nada nós falarmos de evangelho, nós ouvirmos sobre o evangelho e não nos movermos à luz desse evangelho. Não adianta nada estar aqui todo domingo, ouvir a mensagem e ser só um telespectador. Durante a semana você não faz nada, você está preocupado com a sua rotina, você está preocupado com aquilo que você tem que fazer, com aquilo que você tem que entregar, com aquilo que você, não sei, com seus compromissos, e você não está preocupado com ninguém. Você não está propagando o evangelho para ninguém. E aí? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu não sei te dizer que tempo. Para todos principalmente. Mas também individualmente eu também não sei que tempo. Eu não sei quanto tempo cada um de vocês tem de vida, nem eu. Pode ser meu último dia de vida. Agora, qual é a consciência que eu tenho se a minha vida acabar hoje? Se eu olhar para trás, qual legado eu deixei? Eu estou satisfeito? Eu citei aqui o Aminon, né? Que cara incansável, 28 anos. Rodava o Brasil todo, organizando juventude. Eu tenho certeza, se Aminon pudesse olhar os seus 28 anos de vida, ele estaria feliz com aquilo que ele fez. Claro, insatisfeito, porque quem reconhece o evangelho, quem foi transformado pelo evangelho, sempre acha que pode fazer mais. O que está sendo feito é pouco. E você acha que pode fazer mais? Está satisfeito com a sua atuação no reino de Deus? O evangelho já transformou a sua vida para que você transforme outras vidas? Essas são perguntas que nós temos que nos fazer o tempo inteiro. E eu gostaria de pensar sobre tudo isso à luz do texto de Atos, capítulo 3. Você que quiser abrir a sua Bíblia, sinta-se à vontade. Eu vou usar a versão NVI. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Eu, na verdade, não vou ler e depois comentar, não. Eu vou lendo e comentando, tá? E aqui a gente vai refletindo alguns pontos que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã. O texto ele começa dizendo o seguinte, 3, versículo 1. Vamos mudar isso aqui. Eu vou ler tudo e depois eu vou pontuar. Eu prefiro. Vamos ler juntos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo,
pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Queridos, eu já preguei aqui na igreja sobre esse texto. Foi até o resultado de uma exegese que eu fiz para um trabalho acadêmico. Só que hoje eu quero pregar trazendo outros pontos, outra reflexão para vocês, para a Igreja de Cristo. Então aqui a gente percebe o relato da cura de um aleijado de nascença, né? Pedro e João estavam subindo ao templo e ali se encontrava um aleijado, e esse aleijado foi curado em nome de Jesus. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o verso 1. Eu tenho certeza que vocês, quando olham para esse texto, vocês encontram nesse texto um texto muito feliz, não é? Um texto de um resultado muito positivo. Um homem era aleijado de nascença, e esse homem foi curado. Esse homem recebeu aquilo que ele mais esperava, ser curado. Mas ele recebeu também muito mais do que isso, ele recebeu o nome de Jesus Cristo, aquele que cura e aquele que salva. Ou seja, certamente foi o melhor dia da vida dessa pessoa, né? Foi a noite da colheita. Foi a noite da colheita. Só que para desfrutarmos de noites da colheita, manhãs da colheita, tardes da colheita, existe um processo. Existem princípios, existem obrigações, existe caminhada para que isso aconteça. Isso não acontece de qualquer forma, de qualquer jeito. E esse texto nos dá alguns apontamentos para isso. O verso 1 diz: certo dia, Pedro e João estavam o quê? Subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Isso me chamou muito a atenção. Sabe por quê? Pedro e João, que foram usados para serem bênçãos na vida daquele aleijado, eram pessoas que estavam caminhando em direção ao templo do Senhor para fazer uma oração ao Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês: se você quer ser bênção na vida de alguém, você tem que andar em direção a Cristo. Não tem como você ser bênção na vida de alguém se você não vai em direção a Cristo. Eu só vou em direção ao meu trabalho, eu vou em direção ao meu sustento, eu vou em direção à minha formação, eu vou em direção àquilo que eu desejo, eu vou em direção ao carro do ano. Você não vai ser bênção na vida de ninguém. Porque para você ser bênção na vida de alguém, você tem que ir necessariamente em direção a Cristo. Pedro e João, eles não estavam buscando a melhor túnica, a melhor roupa, os melhores sonhos. Eles estavam indo às 3 horas da tarde, ou na hora 9, em algumas versões, ao templo, clamar o nome do Senhor. Como nós vamos, queridos, ser igreja de Cristo se nós não nos debruçamos diante dele? Como nós queremos ser anunciadores de um evangelho de Cristo se nós não nos relacionamos com ele? Você já pensou, pastor Rodrigo, que eu estou usando aqui como exemplo hoje?
quer falar de casamento e não se relaciona com a esposa dele? Antônio quer falar de paternidade e não se relaciona com o filho dele? Existe algum cabimento nisso? Tem como um pai ausente falar de paternidade? Não tem como. Ele não tem referências, ele não tem o que entregar. Como que você vai falar de Cristo se você não tem relação com Cristo? E quando eu falo de relação com Cristo, querido, eu falo de relação com Cristo mesmo. Você lê a Bíblia? Não é para responder, pensa, você lê a Bíblia? Às vezes a gente bate nisso o tempo inteiro, né? Na igreja. Fica maçante, mas isso é verdade. Você lê a Bíblia todos os dias? Ah, eu já li a Bíblia, já li. Mas você lê todos os dias a Bíblia? Você se propõe a ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para provocar no seu coração? Ou você está preocupado com os seus sonhos, a sua faculdade, o seu emprego, até a sua família e esquece Deus? Jesus resumiu muito bem, né? Toda a lei mosaica. Ame Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como eu vos amei. Queridos, se nós não amamos Deus sobre todas as coisas, todo o resto é deficitário. Agora, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Como que Deus vai colocar pessoas na sua vida para serem abençoadas por você, através de você, se você não vai em direção a Deus? Antônio é administrador. Antônio, você daria uma função de responsabilidade para um funcionário irresponsável, desobediente? Por que você acha que Deus vai te dar uma função de responsabilidade no reino dele, se você se coloca como irresponsável e desobediente? Querido, se você quer ser bênção, você precisa ir em direção a Cristo. Isso é factual, não tem jeito. Às vezes a gente que anuncia aqui essa mensagem, nos tornamos um pouco repetitivos, mas é porque muitas vezes não percebemos que as pessoas têm se movimentado para fazer diferente. A Bíblia não é um texto para ficar aberto no Salmo 91 dentro da casa para te proteger, porque não vai te proteger. A Bíblia é um texto para ser lido e transformar o teu coração. Oração não é uma ideia, uma doutrina. Oração é a forma pela qual nós nos comunicamos com Jesus, com Deus, e Ele também nos comunica, se comunica conosco. Eu já até falei aqui, uma vez, um trecho de uma entrevista da Teresa de Calcutá. Eu acho fantástico. O repórter chegou para ela e perguntou assim: você ora? Aí ela falou: o tempo todo. Aí ele perguntou: e você ora o quê? Você fala o quê? Aí ela falou: eu não falo nada, eu só fico ouvindo. Aí o repórter achou estranho. Mas você ora o tempo todo, mas não fala nada, só fica ouvindo? E você ouve o quê? Ele fala o quê com você? Não, ele não fala nada, ele só fica ouvindo. Coisa de doido, né? Sabe o que ela quis dizer? Oração é se relacionar com Ele. Oração é ter os ouvidos abertos. É você ter a possibilidade de ouvi-lo, porque Ele está com os ouvidos inclinados para te ouvir. Deus não tem, como diz Isaías, as mãos curtas para salvar, nem os ouvidos encurtados que não possam te ouvir. Ouvidos surdos que não possam te ouvir. Deus está aqui, querido, e Ele quer que você o busque. E se você o buscar, você vai encontrar. Você só vai ser bênção quando você mudar essa primeira chave. Relacionamento íntimo com Deus. A gente sabe que isso é assim até na nossa vida cotidiana. Imagina com Deus. Deus não é um santo
que a gente vai até Ele para fazer as nossas petições. Deus é o nosso Criador, que nos ama tanto, que se esvaziou, se encarnou e morreu por nós. Um Deus que tem a capacidade de se esvaziar por nós, se fazer homem por nós, falar em língua humana por nós, não é um Deus que está com os ouvidos atentos só para ouvir petições. É um Deus que está com ouvidos atentos para se relacionar contigo. Então se relacione com Ele. O verso 2 continua, verso 2 e verso 3. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Eu quero que vocês se atentem a essa expressão, que era colocado ali todos os dias para pedir esmolas. Todos os dias. Aquele aleijado não estava ali. Ele não estava ali naquele momento específico. Ele não estava ali de gaiato, de surpresa. Hoje eu vou ali naquela porta do templo e vou pedir uma esmola. Não, ele era colocado ali todos os dias. A porta do quê? Do templo. Querido, templo entra quem? Primordialmente, entra de tudo, né? Mas entra quem primordialmente? Igreja, não é? Fazendo aqui o anacronismo para o nosso tempo. Entra igreja. Concorda comigo ou não? Esse aqui não é lugar da igreja de Cristo se encontrar e louvar o Senhor juntos? Não é? Por que ele era colocado ali todos os dias? E ele demorou tanto tempo para receber Jesus? Ele estava no melhor lugar para receber Jesus. Ele estava no lugar onde era propício ter um encontro com Deus. Dentro desse contexto, Deus. As pessoas que entravam ali eram pessoas que aparentemente eram tementes a Deus. E aquele homem continuou ali aleijado, ele continuou ali carente, ele continuou ali só recebendo migalhas. Quantas pessoas não estão à porta do templo Andaraí? Quantas pessoas não estão? Quantas pessoas nós passamos por elas na nossa vida e elas simplesmente passam ou ficam, né? Porque quem passam somos nós. Queridos, não dá mais para fingir. Não dá mais para nos enganar. O mundo está sedento. Tem gente que está sempre no mesmo lugar, clamando pela mesma coisa. E às vezes elas não sabem pelo que clamam. Clamam da maneira errada. Mas elas estão carentes, elas estão sedentas. E nós somos as pessoas que vamos ir até elas, entregar aquilo que elas realmente precisam. Esse aleijado, ele queria uma esmola. Ele recebeu a cura e recebeu o Cristo. Quantas pessoas vão até você precisando de alguma coisa e não recebem o Cristo? Talvez seja porque nós não temos tanta vida de intimidade com Deus como falamos anteriormente. Mas eu quero destacar que todos os dias, tem pessoas à porta do templo Andaraí. Tem pessoas à porta do templo tua casa. Tem pessoas à porta do templo teu trabalho. Tem pessoas à porta do templo tua faculdade. Se você olhar com discernimento e atentamente à sua volta, você vai ver que essa sociedade está sedenta pelo Evangelho. Sedenta para conhecer a Cristo. E você precisa ser o anunciador. Você precisa ser o Pedro e João delas. E anunciar esse Cristo. E muito mais do que anunciar esse Cristo, porque esse Cristo não é só um anúncio. Ser esse Cristo, revelar esse Cristo para ela. E é isso que eu quero destacar nesse momento. Logo depois que
esse aleijado pede esmola para Pedro e João, é a primeira vez provavelmente que isso acontece. Olha o que o texto diz, no versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olha só, eles olharam bem para ele, para o aleijado, e Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Ontem, foi ontem isso? Eu não lembro. Eu estava vendo uma entrevista do Danilo Gentili, de noite, né, o nome. E era um casal recém namorando há 2 meses aproximadamente, e eles estavam contando como foi que eles se apaixonaram. Eu achei engraçado isso, porque a moça, uma moça bonita, né, nos padrões da sociedade, antes ela estava sozinha no palco e ela falando que ela se apaixonou pelo olhar dele. Todas as vezes que ela olhava para ele, ela via que ele estava olhando nos olhos dela. E aquele olhar a contagiava, a animava, a motivava. E aí entrou o rapaz depois. E ele falou a mesma coisa, né? Que ele tocava um violão, era 2 notas no violão e uma no olhar. O olhar fito nos olhos da moça. E ali ela toda feliz com ele contando. Vocês sabiam o poder do olhar? Vocês conseguem ter dimensão do que um olhar realmente nos olhos significa? Eu tenho experimentado muito isso com a minha amada também. Um olhar nos olhos. É bom demais, gente. É bom demais. Às vezes a gente não precisa falar nada, é só um olhar nos olhos. Diz tudo. Lá na roça também tem muito isso. Quando eu aprontava alguma coisa, meus pais só davam um olhar nos olhos. Eu já entendia tudo. Às vezes um olhar nos olhos é uma exortação. Às vezes um olhar nos olhos é um carinho. Às vezes o olhar nos olhos é uma atenção. Fato é que aquele que olha nos olhos do outro, ele está preocupado com o outro. Ele está intencionado no outro. Quantas vezes nós, como igreja de Cristo, nos propusemos olhar nos olhos dos nossos irmãos? Quantas vezes, como igreja de Cristo, nós nos propusemos a olhar nos olhos daqueles que não são os nossos irmãos? Hoje a vida tem estado tão corrida, nós temos buscado tantos nossos sonhos, temos tido tantas necessidades, que a gente esqueceu de olhar nos olhos. A gente esqueceu de ter momentos de tranquilidade, onde podemos dizer, olha nos meus olhos, vamos conversar, o que você precisa? Júlia é brava, eu adoro expor Júlia, né? Meu Deus, me perdoa, meu amor. Ela é brava, tá, gente? Eu já vou avisar logo, ela não é igual o pastor Gabriel, não é, ela é brava, uma mulher brava. E Júlia, ela fica brava, ela fica sisuda, né? Ela faz assim com a cara, assim, ó. Ela emburra a cara e, meu Deus do céu, é só oração para o rosto. E aí ontem ela ficou brava comigo, mas eu dei mole. Por quê? Porque mulher demora para se arrumar. E eu fiquei enrolando, a gente tinha um compromisso, fiquei enrolando aqui com o ensaio, e aí ela foi daqui da igreja emburrada. Eu demoro para me arrumar, não sei o quê. Brava, olhando para baixo. E ela saiu na minha frente assim, e eu tentando acompanhar. Sabe como que a gente resolveu? Quando olhamos nos olhos.
Porque quando você está olhando para baixo, você não está proposto ao outro. Quando você está preocupado com a sua questão, você não está proposto ao outro. O resultado feliz, querido, é quando nós olhamos nos olhos. Porque olhar nos olhos é fundamental para que tudo aconteça. E pequeno grupo multiplicador e discipulado nada mais é do que uma pessoa olhando no olho da outra pessoa. Uma pessoa sendo para outra pessoa aquilo que ela precisa que o outro seja. Eu tenho olhado ali, não fique com ciúme nos olhos do seu marido, para perguntar: Rodrigão, o que tu precisa, meu amigo? Tá tudo bem? E o engraçado, Rodrigo tem olhado nos meus olhos e perguntado: Gabriel, o que tu precisa, cara? Tá tudo bem? Vida cristã é olhar nos olhos. Pedro, o primeiro milagre de Pedro em direção a esse aleijado foi olhar para ele, porque muita gente não olhava. Uma pessoa em vulnerabilidade social, jogada à porta do templo, provavelmente suja, toda cheia de problema físico. As pessoas com seus preconceitos discriminavam. Pedro não. Pedro parou, provavelmente, o texto não diz, a pessoa devia estar no chão, e Pedro deve ter se abaixado, olhado nos olhos dele e pediu que ele também olhasse nos olhos de Pedro. Pessoas que estão em vulnerabilidade têm dificuldade em olhar nos olhos, sabia? Elas geralmente se escondem. Eu tive uma experiência, eu fui visitar a Cristolândia, e as pessoas ali, os dependentes químicos, eles têm dificuldade de olhar nos nossos olhos. Eu não sei se é medo, se é vergonha ou tudo isso, mas elas têm. E quando você propõe, olha para mim, você tem que ver, eu tive essa experiência, a reação dessas pessoas. Como que parece que o mundo se abre. Como assim olhar nos olhos? De igual para igual? Sim, de igual para igual. Quantas pessoas têm estado com a cabeça baixa e você não propõe, vamos olhar nos olhos? Queridos, temos que ter mais atenção ao outro. Temos que ter mais atenção ao outro. A igreja de Cristo não pode continuar sendo uma igreja de cabeças erguidas ou cabeças abaixadas. E hoje, igreja de Cristo tem tido muita gente com a cabeça erguida demais para olhar no olho, ou com a cabeça abaixada demais para olhar no olho. E o nosso olhar ele tem que ser reto. Reto. É quando eu olho no seu olho que você vai ver o Deus que habita dentro de mim. Tem até um ditado, né? Não sei se é ditado, que os olhos são a janela da alma. Um negócio assim, não é? Eu já ouvi isso. É verdade. E quem é aquele que habita em sua alma? Deixa ele se revelar através dos seus olhos. Eu tenho certeza que se Pedro parasse o milagre por aqui, o dia desse homem já teria sido diferente. Ele não precisaria falar, levanta e anda. Ele já teria recebido algo diferente, que era muito mais do que uma esmola. Então, você quer ser bênção? Para de ter o olhar para cima ou olhar para baixo. Olhe nos olhos. E aí ele continuou, olhem para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E recebeu. Aí vem o verso 6. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhes dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ande. Querido, às vezes a gente acha que o maior milagre aqui foi o aleijado andar, né? Não foi, não. Sabia que não foi, não? O maior milagre aqui foi ele receber o nome de Jesus. Porque a alegria de voltar a andar, ela é muito positiva, mas ela é passageira. Agora, receber Jesus, ter esse nome anunciado aos ouvidos e ele
adentrando em nosso coração, isso que realmente faz toda a diferença. Eu afirmo isso, eu falo sempre, porque eu tenho uma experiência dessa dentro de casa, de uma pessoa que hoje não anda, mas tem Jesus. E aquilo que ele mais precisa, ele já tem, que é Jesus, e nada falta. Então é Jesus o maior milagre na vida desse aleijado. Verso 7. Olha o que Pedro fez. Pedro olhou nos olhos do aleijado. E aí o que Pedro fez? Mandou ele levantar no nome de Jesus. E aí ele saiu, ele foi embora, ele foi para casa, ele foi ver os sonhos dele, ele foi viver o projeto dele. Vai, anda, meu irmão, em nome de Jesus. Tchau. Não. O texto fala que ele ainda segurou aquele homem pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Milagre não é só falar Jesus te ama. Milagre não é só falar Jesus quer te salvar. Milagre não é só proclamar o nome de Deus. Isso é uma parte do milagre. A outra parte do milagre é a sua ação em direção ao outro. É olhar para o outro para que o outro se sinta amado. E quando você olha no olhar do outro, você vai perceber a necessidade do outro. Aí eu vou ligar para o pastor, né? Agora eu entendi a necessidade. Pastor Rodrigo, estava conversando com o irmão e o irmão está precisando de água quentinha, pastor Rodrigo. Está com fome, tá bom? Depois você vai lá dar uma quentinha para ele. Martinha, o irmão está precisando da cesta básica. Depois você vai lá dar uma cesta básica para ele. É isso? Não é isso. Porque você é agente de transformação na vida das pessoas. Não é o pastor Rodrigo apenas. Não é o pastor Gabriel apenas. Não é a Marta, assistente social da igreja apenas. Você é. E às vezes a gente tem a capacidade de fazer a necessidade do outro, de suprir a necessidade do outro, mas a gente chama outro para fazer. Às vezes a pessoa precisa de uma oração. Vou chamar o pastor para orar. Às vezes a gente fala assim, Senhor, a pessoa está lá no hospital, Senhor. Visita ela, Senhor. Mas você mesmo não visita. Mas como é que ela vai... O Espírito Santo não está em você? Vai você visitar ela. Olha nos olhos dela, deixa ela ver o Espírito Santo através de você, deixa ela ver o Cristo através de você. Senhor, meu irmão está passando fome, Senhor, providencia o prato. E você está comendo dois pratos cheios, e orando para que Deus enche o prato do outro. Queridos, olhe nos olhos e haja. Pegue na mão, ajude a levantar. O que a pessoa precisa? Vá, ame, tenha compaixão, atinja a necessidade. Olha só, às vezes algumas pessoas confundem isso. Pequeno grupo multiplicador e discipulado não é para encher a igreja. Não é. Mas tem multiplicação, vocês falam de multiplicação, mas não é para encher a igreja. É para multiplicar o amor de Cristo. Pense comigo, quantas vezes você não se sentiu sozinho? Fala a verdade. Na caminhada cristã. Eu já me senti sozinho muitas vezes. Eu já me senti desamparado muitas vezes. E não tem nada melhor do que caminhar com um irmão próximo. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que ter um grupo que eu posso ligar e falar assim, gente, existe falta, existe necessidade, existe mazela, existe problema. E esse grupo vir, olhar nos meus olhos e estender as minhas mãos. Eu preciso desse grupo, eu preciso dessa pessoa, mas eu também preciso ser esse grupo, eu também preciso ser essa pessoa.
Eu sempre repito aqui, afinal o evangelho é o quê? Uns aos outros. Não é vinde a mim ou ide a vós. É uns aos outros. É nisso que se resume o evangelho. E por fim, no verso 10, ele diz assim, esse homem ele é curado e ele sai pulando, né, feliz da vida, todo alegre pelo que tinha acontecido, e o povo viu ele fazendo o quê? Andando, no verso 9. Quando todo o povo o viu andando e fazendo o quê? Louvando a Deus, porque o que ele recebeu não foi só a cura, ele recebeu Cristo, ele louvando a Deus, e quando o povo viu isso, reconheceram aquele homem, que estava acostumado a mendigar na porta do templo Formosa. E todos ficaram o quê? Perplexos e admirados com o que ele tinha feito. Toda vez, fazendo um resumo aqui, que eu vou em direção a Cristo, toda vez, isso é regra, tá, gente? Pode anotar, receita de bolo. Toda vez que eu vou em direção a Cristo, Pedro e João foram em direção ao templo, orar. Isso é em direção a Cristo. Toda vez que eu busco ter relacionamento com Ele, toda vez que eu o busco no meu íntimo, toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez que eu me dedico ao Senhor, à sua obra, todas as vezes, Deus faz o quê? Coloca pessoas no nosso caminho, coloca aleijados em nossa volta. E aqui você pode entender aleijado de qualquer forma. Às vezes é aleijado de um sentimento, às vezes é aleijado de uma necessidade, às vezes é aleijado porque tem uma falta financeira, às vezes é aleijado por uma falta emocional, tem todo tipo de aleijado. Aleijado é falta. Quando você está em direção a Cristo, Cristo coloca pessoas com necessidades à sua volta. Qual é o terceiro passo? Esteja atento a essas pessoas e olhe nos olhos dela. Elas não são o pedestal da sua caridade. Não entendam isso. Porque Pedro podia achar que aquele aleijado era o pedestal da caridade dele e ter entregue uma moeda. E às vezes a gente faz isso, né? É caridoso para aplacar a ira de Deus sobre as nossas vidas. Pô, eu vou dar aqui porque eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser bom, eu tenho que... Aí eu dou um prato de comida, eu dou um... Né? Mas não é isso que Deus te chamou para fazer. Deus não te chamou para ser caridoso. Deus te chamou para ser igreja. Ser caridoso é consequência de ser igreja. E o que a igreja faz com o necessitado? Primeiro, ele olha nos olhos. Ele entende a necessidade. Ele se preocupa. Ele se coloca à disposição. E depois, quando se entende a necessidade, o que a igreja faz? A igreja age. Ela levanta a mão do aleijado, coloca o aleijado de pé. Ele coloca aquele que tem sem prato de comida na mesa e divide o dele. Porque é melhor 2 comerem a metade do que um comer um prato cheio e o outro não comer nada. Igreja entende isso. É melhor deixar de fazer aquilo que você planejou no seu dia para atender alguém do que você cumpriu aquilo que planejou e essa pessoa foi para casa desamparada. O Rodrigo, quinta-feira, veio aqui na igreja, ficou ali no gabinete comigo. Aí ele falou, vou vir trabalhar, tá, com você. Eu falei, tá bom, Rodrigão, chega aí. Aí ele veio com o computador dele, botou o computador na mesa. Quando o Rodrigo mexeu, ligaram para ele. Aí ele atendeu o telefone. Quando ele voltou, entrou um irmão no gabinete. Oh, que sei que lá, que sei que. Aí falou. Aí quando saiu, entrou outro irmão no gabinete. Aí Rodrigo, ele começou a ficar meio de cima. Aí a gente saiu também do gabinete, foi ver algumas coisas aqui da igreja. No final do dia, Rodrigão falou assim, pai, aqui no gabinete entra gente a beça, né? Não deu nem pra... Falei, E aí ele falou o seguinte para mim, nossa, gostei disso. Ele planejou vir para trabalhar, mas quando necessidades surgiram, ele percebeu que a necessidade que surgiu, o olhar no outro daqueles que entraram no gabinete, era mais importante que trabalhar.
E ele dispôs a atenção dele para aquele que entrou no gabinete. Isso é evangelho, querido. É você ter sim a sua responsabilidade, ter sim a sua agenda, mas é estar à disposição do outro para olhar nos olhos dele. E para que, caso necessário seja, ajudá-lo, pegá-lo pela mão, levantar. E quando isso acontecer, essa pessoa sairá dali maravilhada. Sairá dali maravilhada, louvando a Deus, diferente. E aí esse fruto vai gerar outro fruto. Pedro anunciou à multidão que viu o homem andar e louvar? Ele não anunciou o evangelho para esses, mas esses puderam também ter o evangelho anunciado a eles. Por quê? Porque eles viram a cura, eles viram o homem curado, eles viram o aleijado louvando a Deus. É uma corrente, querido. Ser igreja é ser multiplicador. Ser a igreja é fazer por um, e esse um faz para outro, que faz para outro, que faz para outro. E assim, o poder de Deus vai se manifestando nos corações. E olha, não dá para conter. Não dá para conter. Quando a gente fala aqui, queridos, vamos participar do pequeno grupo multiplicador, vamos discipular. A gente não está dizendo, venha fazer uma atividade na igreja. Não, a gente está dizendo, vamos multiplicar o evangelho do Senhor, vamos multiplicar o amor do Senhor, vamos multiplicar a paixão e graça. Porque a gente vai ver coisas acontecendo que nós não poderíamos nem imaginar. Porque vai multiplicar. Vai gerar curiosidade, as pessoas vão querer saber mais. Que negócio de pequeno grupo é esse? Eu conheço esse cara, ele foi desanimado para aquele negócio, no outro dia ele estava animado. Pô, esse cara começou a andar com um povo de igreja, o cara mudou. Seja, querido, a mudança, seja o olhar, seja a atitude de Deus em direção ao outro. Deus não está aqui para pegar alguém pela mão de forma material, nem para olhar nos olhos. Ele usa os seus, ele usa a sua. Os seus olhos são os olhos de Deus na terra. As suas mãos são as mãos de Deus na terra. E o que você tem feito com elas? Com ela? Com eles? Eu quero realmente que nós, como igrejas do Senhor, estejamos cada dia mais inclinados para ser aquilo que Ele tem nos separado para ser. Não dá para ser uma igreja telespectadora. Tem muita gente morrendo, gente. Tem muita gente morrendo. Jesus está voltando. É muita mazela. E o contraponto dessa mazela somos nós, a igreja de Cristo, que anunciam esse Cristo. E que através desse anúncio e desse encontro do humano com Cristo, há transformação, há poder e há resultados que nós não conseguimos mensurar. John Wesley, um grande missionário, uma vez foi fazer uma convocação numa igreja lá na Inglaterra e ele falou o seguinte: eu quero 100 homens que temem a Deus para mudar o mundo. E aí ninguém foi. Mesmo assim, ele evangelizou a Inglaterra. Um homem temente a Deus já faz uma ruaça. Não sei se vocês conhecem essa expressão, é lá de Casimiro. Um estrago. Um homem. Nós somos aqui o quê? Uns 80? Não sei. Sou péssimo com número. Já imagina? Já imaginou? Se todos nós aqui, cada um de nós, estivéssemos dispostos a viver isso que nós lemos, quantas pessoas não sairiam pulando, saltando e louvando o nome do Senhor? E quantas outras mais assistiriam isso e seriam motivadas a entender que Senhor é esse, a ouvir a palavra desse Senhor? Então, queridos, se você se sentiu aqui, saiu daqui, com um pingo de curiosidade para viver essa vida, eu já estou feliz.
Se você já sai daqui motivado para viver essa vida, eu saio daqui mais feliz ainda. Porque Deus não quer que você fique na inércia. Deus não quer que você viva os seus planos. Ele quer que você viva os planos dele para você. Porque ele tem muito mais. Ele tem algo muito melhor do que tudo aquilo que você pode pedir ou que você pode pensar. Que essa mensagem faça sentido no seu coração, essa é a minha oração. Que você se torne Pedro e João dos nossos tempos. Nós não temos mais Jesus, nós não temos mais Pedro e João, mas nós temos Danco e Sarinha. Nós temos Lucas e Luísa, nós temos Anete, nós temos João Batista, nós temos pastor Antônio. Nós somos os responsáveis para continuar anunciando e sendo a igreja do Senhor nesse tempo. Nós vamos participar agora, queridos, de um momento que faz parte disso, de ser igreja. Que é o momento onde nós dedicamos dízimos, ofertas e vidas. Então, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, enquanto nós estivermos cantando, é só colocar ali no gasofilácio. Mas mais do que dizimar e ofertar, dedique também a sua vida ao Senhor nessa manhã. Pergunte a você mesmo: Jesus, você está voltando, eu estou indo no caminho certo? Eu estou fazendo o suficiente? Eu estou sendo o suficiente? Não se permita estar no lugar de comodidade. Não seja uma igreja morna. Seja uma igreja quente, viva. E experimente aquilo que Deus quer para você. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos ficar de pé? E a gente vai louvar a Deus juntos com esse cântico. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, só colocar ali no gasofilácio.
vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém, queridos. Toda vez que nós acordarmos, toda vez que nós levantarmos pela manhã, gratos pela vida, né? Em tempo em que a vida está se esvaindo com tanta rapidez, que a gente possa clamar por isso. Faça o teu querer em mim, Senhor. Me usa. Eu quero realmente ser para o Senhor e ser para o outro. Não permita se levantar todas as manhãs e não se preocupar com aquilo que Deus quer para ti durante aquele dia. Não permita viver a sua vida só a partir daquela agenda que você planejou no dia anterior, mas que você se coloque realmente à disposição de Deus para que Ele faça na sua vida e através da sua vida, porque Ele quer fazer, tanto na sua vida quanto através da sua vida. Queridos, podem se assentar um minuto. Antes de orarmos, consagrando os dízimos e ofertas, eu gostaria também de lembrá-los que nós temos uma missão aqui nesse tempo, que é o PPP. Pastor Gabriel, o que é PPP? Presente para Piba. Nós queremos anunciar o Evangelho do Senhor da melhor forma possível. E nossa igreja está entrando em campanha. Na verdade, ela entrou em campanha já há 2 semanas atrás para reformularmos toda a transmissão do culto. Hoje a gente transmite o culto pelo Facebook. Nós temos ali um material, um equipamento para fazer isso, mas é um material e equipamento muito deficitário. Nós temos muito para melhorarmos a nossa qualidade. E não é fácil, né? Momento de pandemia, a gente sabe que todo mundo tem as suas dificuldades financeiras, mas naquilo que você puder, contribua com a igreja, relacionado a esse presente para a Piba. Todo o dinheiro dessa campanha vai ser revertido para melhorar os equipamentos, para melhorar aqui o altar, para que vocês possam cultuar melhor, para que vocês possam ter uma visão melhor e para quem está em casa também, principalmente, possa também cultuar conosco. A gente tem muitos irmãos que são idosos, que não conseguem vir ao templo. Então essa iniciativa ela não tem a ver só com esse momento de pandemia. Tem a ver também com o cuidado com o próximo, né? Quantas pessoas não podem cultuar conosco, mas cultuam de casa? E nós temos que também preparar o melhor para elas, não só para os que estão aqui. Então você que, se Deus tocar o seu coração, eu sei que vai, contribua. Como que você vai fazer isso? Você que está aqui no templo, tem aí o envelope do dízimo, né? E ali tem 2 ofertas designadas. Escrito qual? Ali você vai designar a oferta para o PPP. Você vai colocar PPP e o valor que você quer doar. Esse valor vai direto para a campanha. Se você não colocar, só colocar o valor, vai entrar como dízimo e oferta. E aí não vai para a campanha. Então você precisa especificar PPP e colocar o valor, tá? Se você preferir
fazer a transferência, está até ali, ó, para o Pix da igreja, você pode fazê-lo também. O Pix é o CNPJ da igreja, que está ali. Quiser fazer depósito, pode fazer depósito também. Ali está a agenda, a agência e a conta corrente da igreja. Então, querido, não deixe de contribuir, tá? Não deixe, porque Deus tem realmente uma obra para fazer através da nossa igreja, e essas ferramentas, elas são muito importantes para anunciarmos o reino de Deus, né? Temos que mudar a nossa metodologia, como o pastor Rodrigo falou hoje pela manhã, melhorar a nossa metodologia. Você que fizer a sua doação, a sua contribuição pela transferência de Pix ou transferência bancária comum, tire uma foto do seu comprovante e envia para esse e-mail aí, pibnoandaraí@gmail.com, e ali você especifica que esse valor é para o PPP, nesse e-mail, tá? Porque senão vai entrar como dízimo. Então é muito importante, não só a contribuição, mas que os irmãos também identifiquem que esse valor é para a campanha, tá, queridos? Para que a gente possa realmente ter uma transmissão melhor, com melhor qualidade. Instrumentos aqui, a gente também vai investir nos instrumentos dos músicos. Então a gente precisa realmente ter a colaboração dos irmãos, e a gente sabe, né? A nossa igreja é boa para a campanha. Tudo que foi sugerido até hoje, a gente alcançou. A nossa campanha não é barata, ela é uma campanha de R$70 mil aproximadamente, e a gente está indo por alvo. O primeiro alvo é o computador da transmissão, que é um computador também de última geração, melhor que tem. Daniel está vendo isso, uma coisa espetacular. Eu acho que esse negócio faz até hambúrguer, negócio de primeira grandeza. Custa R$12 mil, é o nosso primeiro alvo, e a gente está perto, né? Falta pouco, já conseguimos até o momento R$3.050. Que pouco, pastor Gabriel, falta dinheiro a benção? Você que pensa, porque eu sei que você já está inclinado para contribuir com a obra do Senhor, e eu sei que falta pouco. Então, querido, se Deus tocar no seu coração, se você tiver condições, é claro, contribua, não deixe de fazer isso, porque a gente quer realmente anunciar esse evangelho da salvação da melhor maneira possível, tá bom? Eu também gostaria de lembrar aqui, fazer uma menção honrosa aos nossos aniversariantes. A gente está em pandemia, eu não vou pedir que vocês estejam aqui à frente, mas eu vou citá-los, os nossos irmãos que estão aniversariando nesse momento, que é a irmã Eurídice Cunha Santos, Isaac de Assis Martins, Olga Rocha dos Santos, Thalia Farias da Silva Neto, Célia Ferreira, Manuel Maritiniano da Silva, Marione dos Santos do Vale e Sherliane Limara Alves Barbosa. Se eu li errado o nome de vocês, me perdoem, que eu sou péssimo com esse negócio de nome. Tem gente aqui com nome internacional e eu não sou muito internacional, eu tenho dificuldade. Mas que Deus te abençoe, que você receba as ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. É muito bom ser grato, né? Porque Deus tem nos dado a condição de fazer aniversário, principalmente nesse tempo difícil. Então vamos agradecer pela sua vida também nesse momento. Bom, vamos orar, está encerrando esse culto. Assim que nós terminarmos a nossa oração, o culto estará encerrado, você faça a sua oração silenciosa e que vá para casa com o Senhor, que Ele te abençoe, que você tenha realmente uma semana na presença dEle, porque é isso que importa. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos, Pai, por esse tempo em que podemos cultuar a Ti. A semente de hoje foi lançada, Senhor, e a nossa oração é que o Senhor faça essa semente germinar nos corações, que as pessoas se sintam motivadas, convidadas a serem, Pai, pessoas que estão preocupadas com o próximo, pessoas que querem ser multiplicadores do Teu Evangelho, multiplicadores do Teu reino aqui na terra. Então que o Senhor fale ao coração deles através do Seu Espírito Santo, da forma como o Senhor sabe, como o Senhor tem preparado, da forma como cada um deles precisa. Queremos também, Pai, colocar diante de Ti nesse momento todos os dízimos e ofertas dedicados no Seu altar.
As pessoas que contribuem com a tua obra, Pai, são seriamente pessoas que amam a tua obra. E por isso pedimos que o Senhor as abençoe e continue abençoando. Que elas possam continuar sendo fortalecidas pelo Senhor, amparadas pelo Senhor. Porque esse sinal de fidelidade que elas têm demonstrado também reflete a fidelidade do Senhor para com elas. E pedimos que o Senhor continue fazendo com que elas prosperem para a honra e glória do teu santo nome. Aqueles que não puderam, Senhor, dizimar, ofertar, que o Senhor também abra as portas de emprego para eles, que eles possam ser amparados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, para que eles possam também desfrutar desse momento que é lindíssimo, quando damos aquela parte que é tua. Queremos também, Pai, colocar diante de Ti nesse momento a nossa campanha, que é uma campanha também com o intuito de melhorar a Tua obra, melhorar a forma como anunciamos o Teu Evangelho. Então que o Senhor também faça o mover em direção a isso, e que a gente consiga atingir os nossos alvos, e que a gente consiga comprar melhores equipamentos para que o Teu Evangelho seja cada vez mais anunciado e anunciado com excelência. Também queremos colocar diante de Ti, Pai, os aniversariantes, clamando para que o Senhor cuide deles, tanto os aniversariantes de casamento, quanto os aniversariantes que completam mais um ano de vida realmente. Que o Senhor possa cuidar deles, que o Senhor possa continuar conservando a vida deles, que é de fato o maior dom que nós recebemos de Ti, o dom da vida. E que eles possam em cada suspiro, em cada respirar, glorificar o Teu santo nome por toda essa fidelidade, por toda essa misericórdia derramada diariamente, anualmente em suas vidas. Quero estender também, Pai, essa oração à liderança da igreja, ao pastor Osíris, que está em casa nesse momento assistindo o culto, ao ministro de música também, o ministro Luiz, que esteve no hospital recentemente com a pressão alta. Que o Senhor possa continuar cuidando deles, Pai, cuidando da saúde deles, amparando eles nesse tempo. Que eles possam voltar fortalecidos para a Tua casa, para a Tua igreja, para exercerem a missão que o Senhor tem dado a eles neste lugar. E por fim, Senhor, leve a Tua igreja em paz. Esteja com eles na caminhada durante a semana, e que eles possam sentir a Tua presença e receber aquilo que a Tua presença tem a oferecer a cada um deles. Não os permita viver nenhum tempo se sentindo sozinhos, mas que eles tenham a plena consciência de que o Senhor está com eles. Que a Sua paz os direcione, que o Teu amor se derrame e que a Sua misericórdia se renove. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará em favor de nós, em nós e através de nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos, Pai, agradecidos, no nome de Jesus, que é Senhor e Salvador nosso. Amém, Senhor. Querido, vá em paz, faça a sua oração silenciosa, que Deus te abençoe e até o próximo domingo.